Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, gravando meu último áudio acerca de casamento cristão. Então hoje eu quero falar acerca do divórcio. Por que eu estou tratando esse assunto, amados? Porque existe muito cristão que se divorciaram, tem dúvida acerca da sua fé. Existem pessoas que inclusive não estão tomando ceia, estão sem participar da Santa Ceia porque tem dúvida. E alguma dessas pessoas tem me questionado, conversado comigo, tem me dito: presbítero, estou divorciada, estou divorciado, estou há tanto tempo sem participar de ceia. Como está a minha vida perante Deus? Eu não vou colocar os meus pensamentos, então vou colocar a própria palavra de Deus para responder essas questões acerca de divórcio. Livro de Mateus, capítulo 19, verso 3, até o versículo 12, conta-nos uma narrativa que alguns fariseus tentando ao Senhor Jesus. Ele se aproxima do Senhor Jesus e faz uma interrogação, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O Senhor lhe responde. O Senhor respondendo disse-lhe: não tendes lido no que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Em outras palavras diz: não tendes lido que o Criador fez do princípio homens e mulheres? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele que foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Muito bem, amados, diletos irmãos. Vamos voltar um pouco no tempo. Na igreja primitiva, em grande maioria, pois os pais da igreja primitiva, no princípio da história cristã, aqueles que foram os que instruíram a igreja, tanto a igreja da Cesárea quanto a igreja de Roma e outras igrejas, a igreja de Alexandria, da Antioquia, de Jerusalém, de Constantinopla, de Milão e toda a igreja que havia na África.
eram homens de profunda fé, de homens de oração e contemplação. Tinha uma fantástica capacidade para a reflexão, inclusive para a escrita e pregação e o ensino do Evangelho. Esses homens não viviam o divórcio entre a teologia e o púlpito que tem ocorrido no presente século, em nossos dias atuais. Esses homens que pregavam no passado não aceitavam o divórcio. Eram homens profundos, apesar de militarem na altura da fé cristã, como homens de igreja que eles resolviam as questões mais difíceis, as questões que muitas vezes trazia harmonia e trazia paz à igreja. Esses homens tinham um método de conciliar. Eles tinham um método de levar entre o casal o diálogo, e por meio do diálogo ele procurava conciliar o casal que se encontrava em crise. Nos dias atuais, quase não temos visto homens e mulheres no altar promovendo a paz entre casal, pois o divórcio está latente nos corações dos homens casados da atualidade. Hoje, casamento parece ter deixado de ser algo sagrado para o ser humano. No livro de Mateus, capítulo 19, o Senhor Jesus ele traz algo para nós. No versículo 9, ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o único meio pela qual a Bíblia dá respaldo para alguém divorciar-se de alguém, segundo o próprio Senhor Jesus, é quando há infidelidade conjugal. O apóstolo Paulo ele deu seu parecer também. Ele diz: se uma mulher é casada com um homem que não é crente, e o descrente decidir que deve separar-se da sua mulher, ele diz claramente para esta mulher: então separe-se. Ou se a mulher é descrente e é casada com um homem crente, e ela decidir que não quer viver com seu marido crente, o apóstolo Paulo deixa bem claro também: então separe-se, porque você não sabe, disse ele, se você poderá salvar o seu marido. Você, marido, não sabe se poderá salvar a sua mulher. Então existe duas condições, biblicamente, que mostra que o ser humano é passível a praticar o divórcio e poder casar novamente. Então, contra a aparente aprovação do novo casamento da parte da qual é ofendido, ou seja, da parte inocente, em Mateus 19, verso 9, eu sei que existem vários outros pregadores que poderão discordar de mim. E também existe vários textos que claramente proíbe todos os novos casamentos após o divórcio. Mas hoje, amados, alguns pastores, alguns pregadores têm se divorciado
e continua nativa pregando a palavra de Deus. Há 40 anos atrás, quando eu iniciei meu ministério, se alguém era divorciado, não subia no altar. Ainda que ele tivesse uma vida casta, ainda que ele estivesse sendo o marido de uma única mulher, mas ele casou novamente, a ele não era dado nenhum cargo ministerial. Hoje não. Hoje já se unge pessoas divorciadas para ocupar cargo de pastor, apóstolo, presbítero, diácono, evangelista, missionário. Mas algumas dessas pessoas, eles estão de alguma maneira ainda vivendo o adultério, porque muitas vezes divorciaram não por traição, mas simplesmente porque houve a incompatibilidade de gênio. Então, a despeito do fundamento do divórcio, esta passagem que muitas vezes encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, acerca do novo casamento após o divórcio, como sendo apontado como adultério. Existe no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11, versículo 12. Veja, ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adúltera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera contra ele. Lucas 16, verso 18. Lucas 16, verso 18 está escrito assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Aqui ele está tratando não acerca da infidelidade, mas por um motivo banal. Tanto Marcos 10, 11 e 12, quanto Lucas 16 e 18, deixa bem claro que aquele que separar por um motivo banal e casar-se novamente está em adultério, ainda que esse casamento seja legalizado, seja oficializado como sendo autêntico. Porque não houve a infidelidade da pessoa que separou-se. Simplesmente separou por motivo banal. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, diz o apóstolo Paulo: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, a mulher casada está ligada pela lei, a lei do marido, todo o tempo em que seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui também entra a morte espiritual, amados. Eu já expliquei bem isso. A mulher, ela está ligada à lei do marido enquanto ele estiver vivo. Tanto espiritualmente, se ele morrer espiritualmente, essa mulher está livre para o novo casamento. Romanos 7, verso 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera, se for de outro marido. Volto a dizer, amados, existe morte que não é física, a morte espiritual. E a pior morte
é a morte espiritual. Quando o ser humano morre espiritualmente, ele é banido da presença de Deus. E a Bíblia diz: não vos ajunteis a um jugo desigual com o infiel. Que aliança pode haver a luz com as trevas? Então a proibição do novo casamento, nós vemos aqui que muitas vezes está referindo-se à lei do marido. Não é uma lei do Deus, é a lei do marido. Romanos 7, 2 e 3, 1 Coríntios 7, 39, ele fundamenta a proibição absoluta na natureza do casamento, de haver um novo casamento, pois este é uma ligação para toda a vida, em virtude da ordenação soberana de Deus, como sendo o Criador e o governador deste mundo. Aparentemente, esta lei ela entra em conflito com algumas proibições absolutas de um novo casamento, por supostamente aprovar o novo casamento da parte da inocente. Talvez você me pergunte: como assim, presbítero? Jesus disse que ele, se houver a infidelidade, a pessoa que casar novamente não estará em adultério. É isso que ele disse em Mateus 19, verso 9. Então, de fato, Mateus 19, 9 permite o novo casamento, mas da parte da pessoa ofendida. A mulher foi traída pelo marido, ela pode divorciar e casar novamente. Ela não ficará em adultério. Ou o marido foi traído pela esposa, divorciou, ele pode casar novamente. Ele não será adúltero. Mas de alguma forma, amados, alguns teólogos, ele ensina que o casamento, o novo casamento, ou seja, um novo casamento é um adultério. Então o ensino da Escritura sobre casamento, divórcio e o novo casamento, nas passagens, ele tem que ser analisado com bastante cuidado, amados. E nós vamos nos aprofundar mais ainda, pois Mateus 19, verso 9, parece que nos dá o direito de casar novamente. Só que a questão piora ainda mais se Mateus 19, verso 9, permite o novo casamento da parte inocente. O texto é autocontrário, ao invés de proibir o novo casamento entre o outro da parte que é culpada, como sendo o adultério. No caso, por exemplo, se eu trair a minha esposa está liberada para casar novamente, mas eu não. Se eu casar novamente, eu serei um adúltero. É isso que Mateus 19, verso 9 mostra. Isso é um texto que coloca em questão, que mostra que a parte que é culpada vem a ser um adúltero. Isso é um texto que ele ensina, o texto realmente ensina que existe sim alguém que é culpado por haver a ruptura do casamento. Então o texto abre a porta para o novo casamento da parte que é ofendida e fecha a porta para aquele que é culpado. Ele faz isso exatamente ao permitir o novo casamento da parte inocente. Pois se a parte inocente pode casar novamente,
Este deve ser um caso no qual o laço do casamento entre a parte inocente e a parte culpada está dissolvida. E se a parte está dissolvida, agora vamos analisar com mais profundidade. Se o casamento foi dissolvido, então a parte que ofendeu, veja bem, a parte que ofendeu, ele já não se encontra mais sobre a lei, porque foi dissolvida. Mas se o casamento está dissolvido, por ter havido alguém que ofendeu, ou por ter alguém cometido o adultério, quem cometeu adultério é culpado por ter esse casamento sendo destruído, mas o casamento está dissolvido para a parte inocente e também para a parte culpada. Então, tanto quanto a parte que é inocente, se não há nenhum casamento, a parte culpada tem todo o direito também agora de casar novamente, porque o casamento foi dissolvido. Então, eles não estão mais casados, o casamento foi cancelado perante a lei de Deus. Tudo aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que foi desligado na terra será desligado nos céus. Então, estando ambos agora dissolvidos, ambos podem casar-se novamente. É dessa maneira que eu interpreto Mateus 19, verso 9. Para não jogar culpa, para não jogar nenhum irmão a condenação na sua própria mente. Mateus 19, 9. Ele contradiz-se a si mesmo e mergulha a questão de divórcio e o novo casamento. E se nós não interpretamos direito, haverá uma confusão, um caos completo. Então precisamos, amado, ter bastante cuidado, analisar com bastante cuidado. Existe hoje alguns grupos religiosos que não permitem que pessoas que são casados novamente, que divorciaram e são casados novamente, exerça nenhum cargo ministerial, não permite inclusive nem que louve, nem que exerça uma função de menor, por menor que seja, no ministério. E o ministério está muitas vezes se deteriorando por causa que as pessoas não permite que as pessoas preguem o evangelho. Na realidade, não há nenhuma contradição entre Mateus 19 e 9. Por um lado, é todo o texto. Todo o texto, ele mostra claramente Jesus falando sobre a proibição do novo casamento, e por outro lado, Mateus 19, 9, ele parece aprovar o novo casamento da parte inocente. Então, quando ele aprova a parte inocente, ele aprova também, para dizer uma forma mais correta, a aprovação do novo casamento da parte inocente é uma inferência que muitas vezes a palavra de Deus traz para não lançar culpa mais sobre as pessoas que constituíram um novo casamento. Eu não tenho um argumento maior para debater com os irmãos. Os irmãos tiram a sua própria conclusão. Lembre-se que a pergunta do fariseu, no versículo 3, era um assunto que ocorria da legitimidade do divórcio, pois o divórcio já era praticado. Porque ele deixou bem claro, disse, mas por que Moisés permitiu, por que Moisés disse que era
poderíamos dar a carta de divórcio para a mulher. Mas não existe nenhuma frase, amado, não sendo por causa de prostituição, ele diz. Da única exceção bíblica, a proibição do divórcio, ele não há uma exceção à proibição de um novo casamento, para dizer de uma forma diferente. As palavras, não sendo por causa da prostituição, dão um único fundamento bíblico para se divorciar da esposa. Eles não dão um fundamento bíblico para haver um divórcio se não for por infidelidade. Por infidelidade na vida conjugal. Mas lembre-se que o Senhor Jesus mesmo disse: se você olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, você já cometeu adultério com ela. E aí como fica? Quantos de nós, amados, muitas vezes olhamos para as pessoas, tanto homem como mulher, e admiramos as pessoas muitas vezes, e quando percebemos, muitas vezes até estamos desejando esta pessoa. Mas nós somos pregadores, somos obreiros, somos religiosos, somos chamados de servo de Deus. E aí você se pergunta: eu olhei para fulana de tal, uma bela mulher, corpo exuberante, e senti atração por ela. E aí você diz: eu estou em adultério? E se isso ocorreu, e você chegar no altar da oração e pedir perdão a Deus, por isso existe a graça, amado. Por isso há o perdão divino. Então não há nenhuma questão sobre o novo casamento do homem que se divorcia da sua esposa injustamente. Isto é, o homem cuja esposa não é culpada de prostituição. Jesus declara, na verdade, este é o propósito principal do texto. Que tal a pessoa comete um adultério quando se casa novamente? Mas o que dizer sobre o novo casamento do homem que divorcia da esposa sobre o fundamento da prostituição dela? O que dizer sobre o novo casamento da parte inocente em Mateus 19:9? Se Mateus 19:9 fosse concluído com as palavras: e casar com outra comete o adultério, haveria alguma escusa para a incerteza desse texto permitir um novo casamento da parte inocente? Ou não? Mesmo então, a igreja teria que levar em conta o ensino claro, amado. O ensino que está explícito da Escritura. Que todo o novo casamento após o divórcio seria proibido. E ali ninguém mais poderia ser salvo. Então, ali nós estaríamos pregando a graça sem haver graça. Porque um irmão divorciou já está condenado ao fogo eterno. Então não seria graça, amado. Então não haveria salvação. Então nós estamos fazendo o papel de tolo pregando o evangelho. Então cada um tome a sua decisão. Se você casou novamente e está exercendo o ministério, procure abundar nesse ministério. Viva uma vida alicerçada mediante a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é santa, ela te purifica, ela te liberta, ela te dá vida, vida abundante. O adultério não é somente
um homem praticar sexo com outra mulher. O adultério também é você adulterar a palavra de Deus. Quando você pega, transforma uma mentira em meio verdade, você está adulterando a palavra de Deus e se torna um adúltero perante a presença de Deus. Então pense, amado, busque um conhecimento. Se você casou novamente, está exercendo o ministério, e o ministério confia em você, então viva esse ministério, ou melhor, dedique-se à obra de Deus e não permita que ninguém te acuse. Não permita que o inimigo destrua a tua felicidade. Seja feliz. Cumpra a sua obrigação como marido, cumpra a sua obrigação como esposa, mas dedique-se de espírito, alma e corpo para o Senhor Jesus. Este é o pedacinho do Maná dos Céus. Encerro aqui, amados irmãos, essa questão de casamento, divórcio, separação e novo casamento. Tem muitas coisas que eu poderia trazer, mas não quero interferir na vida de ninguém. Cada um toma a sua decisão, cada um são livres. Vocês foram chamados para a liberdade. Não permita que a vossa liberdade vos torne escravo de ninguém. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.